Sem esperança na vida, aprenda o caminho para mudar sua vida hoje. Se a noite chega e a cabeça não silencia, é porque a falta de esperança ocupou espaço demais. Talvez você sinta a incerteza sobre o futuro como um corredor sem janelas, onde qualquer passo parece arriscar aquilo que sobrou de paz. Hoje, vamos acender uma luz prática. Usar conhecimento do futuro de forma simples, antes de dormir, para mudar a vida hoje, com gestos pequenos e consistentes. Não é promessa vazia, é método, presença e coragem de escolher um caminho que devolve direção na vida. Você já parou para pensar que muitas vezes a sensação de estar preso no agora não é apenas fruto das circunstâncias externas, mas de algo muito mais profundo? Talvez você sinta que a vida se repete, como se os dias fossem cópias uns dos outros. Os mesmos padrões, as mesmas dificuldades, as mesmas emoções que parecem nunca dar espaço para algo novo. Esse é o peso invisível de viver aprisionado em futuros automáticos. Aqueles que se impõem quando não exercemos nossa liberdade de escolha consciente. Jean-Pierre Garnier. Mallet, cientista que dedicou sua vida ao estudo do desdobramento do tempo, nos mostrou que o futuro não é uma linha única e rígida. Ele é um campo de possibilidades, sempre em aberto, pronto para se manifestar no agora. Isso significa que o presente não é estático, mas um lugar de síntese, onde o passado envia lembranças e aprendizados, e o futuro envia sinais, intuições e informações antecipadas. É nesse ponto que reside o poder da expansão da consciência. Perceber que a vida não está limitada a um caminho fixo, mas que você pode escolher qual futuro deseja alimentar em cada instante. A dor de viver no piloto automático é real. Quem nunca sentiu que está apenas cumprindo tarefas, sobrevivendo entre responsabilidades e obrigações, sem sentir que algo maior está guiando sua trajetória? Essa dor é o reflexo de não perceber que existem aberturas temporais, passagens invisíveis que permitem o diálogo entre tempos diferentes. Quando ignoramos essas aberturas, ficamos reféns de padrões repetitivos, de crenças rígidas e de escolhas inconscientes. É como se estivéssemos sendo conduzidos por cordas invisíveis, marionetes de futuros que não escolhemos conscientemente. Mas há uma solução. E ela começa quando você desperta para o fato de que o presente é a única porta de acesso à transformação. É aqui e agora que você pode romper com linhas de tempo que não deseja mais alimentar. É no instante presente que você pode escolher se continua vivendo prisioneiro de repetições ou se começa a construir um novo caminho. Essa escolha exige um primeiro passo: tomar consciência de que o futuro já está acontecendo dentro de você, enviando sinais, intuições e respostas. Imagine por um momento que sua intuição, aquele pressentimento súbito ou aquela coincidência aparentemente sem explicação, não sejam fruto do acaso. E se, na verdade, esses sinais fossem informações enviadas pelo seu próprio futuro, pela sua versão expandida no tempo, tentando guiar suas decisões de hoje? Essa visão muda tudo. O que antes parecia sorte ou coincidência passa a ser reconhecido como parte de um diálogo maior, um diálogo entre você e seu duplo quântico, entre você e as infinitas possibilidades que existem além do tempo linear. Ao abrir-se para esse entendimento, você já começa a acessar a expansão da consciência. Não se trata de adotar uma nova crença ou de abandonar o que você já vive, mas de perceber que a vida é muito mais ampla do que os olhos podem ver. É aceitar que a intuição é uma forma de linguagem, que os sonhos carregam mensagens, que as sincronicidades são respostas do futuro pedindo sua atenção. Quando você se conecta a essa percepção, descobre que o presente não é uma prisão, mas um campo de infinitas possibilidades.
E aqui está um ponto essencial. A vida já fala com você o tempo todo. Cada sensação de déjà vu, cada encontro inesperado, cada palavra que surge no momento certo, tudo isso pode ser uma abertura temporal em ação. Talvez você tenha ignorado alguns desses sinais no passado, acreditando que eram apenas coincidências sem importância. Mas quando começa a valorizar cada detalhe, percebe que há uma inteligência invisível guiando seus passos. Essa é a linguagem do futuro, uma linguagem que só pode ser compreendida quando a mente se abre para o diálogo com o invisível. Este vídeo é um convite para que você desperte dessa ilusão de aprisionamento e comece a enxergar o agora como o ponto de poder que realmente é. Ao longo desta jornada, vamos mergulhar juntos nos ensinamentos de Jean-Pierre Garnier Mallet e compreender como o duplo quântico pode se tornar seu aliado na transformação da vida. Você vai entender por que tantas vezes se sente bloqueado e como acessar sinais invisíveis pode abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. E eu quero que, desde já, você faça uma reflexão íntima. Quais áreas da sua vida parecem presas em repetições? Onde você sente que o presente não flui, que tudo parece travado? Ao reconhecer esses pontos, você já está dando o primeiro passo para romper com futuros automáticos. Este é o começo da sua jornada de expansão da consciência, onde o futuro deixa de ser apenas uma expectativa distante e passa a ser uma força viva, capaz de transformar sua realidade agora. Bloco 2. O tempo desdobrado. Jean-Pierre Garnier Mallet e a ciência espiritual. Quando falamos em futuro, a maioria das pessoas imagina uma linha reta que segue do passado até o amanhã, como se houvesse apenas um destino fixo esperando para ser alcançado. Essa é a visão que aprendemos desde cedo, passado, presente e futuro como partes de um fluxo contínuo, inalterável. Mas Garnier Mallet trouxe uma percepção totalmente diferente e revolucionária, a de que o tempo não é linear, mas desdobrado. Isso significa que vivemos simultaneamente em duas correntes de tempo, passado e futuro, e que o presente não é apenas um ponto de passagem, mas o lugar onde essas duas realidades se encontram para dar forma à experiência. Essa ideia muda radicalmente a forma como compreendemos a vida. Se o futuro não está distante, mas já acontece em paralelo, então o presente deixa de ser uma prisão e passa a ser o espaço onde podemos escolher qual linha temporal queremos alimentar. É nesse ponto que surge o papel da expansão da consciência. Abrir os olhos para perceber que nossas escolhas não são limitadas apenas pelo que vemos ou lembramos, mas são moldadas também por informações invisíveis que circulam entre os tempos. Pense por um instante. Quantas vezes você sentiu uma intuição que não conseguia explicar? Quantas vezes teve a sensação de que já sabia o que iria acontecer, mesmo sem ter nenhuma evidência racional? Esses momentos não são ilusões, mas manifestações do que Garnier chamou de aberturas temporais. Passagens invisíveis que permitem a troca de informações entre o passado, o presente e o futuro. Ao invés de tratar essas experiências como coincidências, ele mostrou que são pistas concretas de que estamos em diálogo com o tempo desdobrado. Essa visão não é apenas teórica ou filosófica. Ela ajuda a compreender por que tantas vezes repetimos padrões de comportamento ou enfrentamos crises coletivas que parecem ecoar ao longo da história. É porque quando não estamos conscientes, somos conduzidos por futuros automáticos, linhas de tempo já existentes que se impõem sobre nós quando não exercemos nossa liberdade de escolha. O piloto automático da vida não é apenas psicológico, é também energético e temporal. É o resultado de não reconhecer que estamos diante de múltiplas possibilidades e de não selecionar conscientemente aquela que desejamos viver. Aqui está o ponto mais transformador. Se existem várias linhas de futuro abertas ao mesmo tempo,
Então, não estamos condenados a viver sempre os mesmos resultados. Cada pensamento, cada emoção e cada ação é como um fio que se conecta a uma dessas linhas. Quando agimos com consciência, podemos alimentar futuros mais leves, saudáveis e prósperos. Mas quando agimos sem perceber, nutrimos futuros de repetição, de dor e de bloqueio. Por isso, a chave está em expandir a consciência para reconhecer que o presente é o único lugar onde podemos decidir qual futuro se tornará real. E como isso acontece na prática? Nosso corpo já é projetado para receber informações antecipadas, intuições repentinas, sonhos reveladores, sensações físicas sem causa aparente e até sincronicidades no cotidiano são exemplos claros de como o tempo desdobrado se manifesta em nossas vidas. O desafio é aprender a interpretar esses sinais, a confiar neles e a agir a partir dessa confiança. Quando você entende que nada disso é acaso, mas parte de um mecanismo natural da consciência, percebe que já possui dentro de si um guia invisível. Compreender o tempo desdobrado também nos convida a olhar para a vida de outra forma. Ela não é um roteiro fixo e imutável, escrito por alguém fora de nós. É mais como uma sinfonia em andamento, em que cada escolha adiciona uma nota, um acorde, uma nova harmonia. A cada instante, múltiplos caminhos se abrem diante de nós. O futuro não está pronto, esperando por nós. Ele se constrói a cada decisão, a cada emoção, a cada pensamento sustentado. Reconhecer isso é libertador, porque significa que não somos vítimas do destino, mas co-criadores conscientes da nossa jornada. Essa percepção nos devolve a responsabilidade e a esperança. O passado pode nos ensinar, mas não precisa determinar o amanhã. O futuro, por sua vez, não é uma fatalidade, mas um campo em aberto que responde ao presente. A verdadeira liberdade está em reconhecer que, a cada segundo, estamos posicionados diante de múltiplas possibilidades e que nossa consciência é a bússola que escolhe qual linha seguir. E essa bússola só funciona bem quando está alinhada com a essência, não com os medos ou desejos passageiros do ego. Ao olhar por essa lente, entendemos por que Garnier dizia que somos mestres do nosso futuro. Mas ele também alertava: esse poder só é real quando paramos de querer controlar tudo com a mente racional. É a consciência expandida, conectada às informações invisíveis que circulam entre tempos diferentes, que nos guia para futuros alinhados ao que temos de mais profundo. E é justamente essa consciência que precisamos cultivar, a certeza íntima de que não estamos sozinhos, de que há uma inteligência maior dialogando conosco a cada instante. Esse é o convite do tempo desdobrado: sair do automatismo, despertar para os sinais invisíveis e reconhecer que o futuro não é distante. Ele já está aqui, pedindo para ser percebido e integrado ao presente. Bloco 3. Marionetes do futuro automático. Você já teve a sensação de que está vivendo em círculos? De que, por mais que mude de trabalho, de cidade ou de relacionamento, de alguma forma os mesmos problemas sempre reaparecem? Esse é o retrato do que Garnier Mallet chamou de futuros automáticos, linhas de tempo que se repetem porque não escolhemos de maneira consciente os sinais que alimentamos no presente. Sem perceber, acabamos nos tornando marionetes de destinos invisíveis, guiados por cordas que não enxergamos, mas que nos controlam silenciosamente. A dor central dessa condição é clara: acreditar que não temos escolha. É como se a vida já estivesse escrita e restasse apenas cumprir um roteiro determinado. Esse sentimento de impotência rouba nossa energia, nos prende em ciclos de angústia e faz com que a esperança se torne frágil. Quando pensamos, não adianta, comigo é sempre assim,
Estamos, na verdade, dando poder a futuros automáticos. Estamos reafirmando padrões que poderiam ser rompidos se olhássemos para eles com outra consciência. O perigo é que esses futuros não se repetem apenas no nível individual. Eles se manifestam também coletivamente. A humanidade, por exemplo, repete guerras, crises econômicas e conflitos sociais, porque inconscientemente continua alimentando linhas de tempo baseadas no medo, no controle e na escassez. Cada vez que reagimos da mesma forma, reforçamos essas possibilidades. Cada vez que deixamos de expandir nossa consciência, damos força para que a repetição continue. Mas não se trata de castigo ou de falta de sorte. É apenas o funcionamento natural do tempo desdobrado. Quando não fazemos escolhas conscientes, o futuro automático assume o comando. Assim como uma marionete obedece aos fios que a movem, nós obedecemos a informações invisíveis que chegam sem filtro. Desejos impostos, crenças rígidas, expectativas sociais e padrões herdados das famílias funcionam como cordas que nos puxam, nos direcionam e moldam nossos passos sem que percebamos. Quantas vezes você se viu repetindo atitudes que jurou abandonar? Quantas vezes percebeu que estava preso em relacionamentos tóxicos, em dívidas recorrentes ou em hábitos que minavam sua saúde, mesmo sabendo que aquilo lhe fazia mal? Esse é o efeito de estar sob o domínio de futuros automáticos. Eles se alimentam justamente da nossa falta de presença, da nossa ausência de consciência. Quando não questionamos, quando não refletimos, quando aceitamos passivamente o que chega, estamos entregando o controle ao invisível que nos manipula. E o mais curioso é que essa manipulação não vem de fora, mas de dentro. São nossas próprias versões em outros tempos, enviando informações que, sem filtro, se tornam guias inconscientes. Quando não expandimos nossa percepção, não sabemos distinguir quais sinais vêm de futuros benéficos e quais vêm de futuros limitadores. O resultado é viver preso a escolhas que não nos representam, acreditando que não temos alternativas. Reconhecer essa realidade pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para a libertação. Enquanto acreditarmos que tudo é acaso ou que não temos poder algum, continuaremos presos às mesmas cordas invisíveis. Porém, ao aceitar que estamos sendo conduzidos por forças que não compreendemos, abrimos espaço para mudar. É nesse ponto que a expansão da consciência se torna vital. Ela nos dá o poder de identificar os fios que nos prendem e, aos poucos, cortá-los. E como isso se traduz no dia a dia? A cada vez que você se depara com uma situação repetitiva, como uma discussão que retorna, um medo que insiste ou um obstáculo que parece familiar, você tem a chance de parar e perguntar: estou alimentando de novo o mesmo futuro? Ou posso agir de uma maneira diferente desta vez? Essa simples reflexão já muda a energia do presente. É como se você interrompesse o impulso automático e criasse espaço para um novo caminho. Esse processo exige atenção e coragem. Atenção para observar os sinais e perceber quando a repetição está acontecendo. Coragem para escolher diferente, mesmo que o hábito antigo pareça mais confortável. A cada escolha consciente, você corta um fio do futuro automático e cria um espaço para que uma nova linha de tempo se manifeste. A libertação começa no instante em que você percebe: eu não sou um fantoche do destino. Eu sou aquele que escolhe quais informações vou acolher e transformar em realidade. Essa é a essência de romper com os futuros automáticos. É compreender que as cordas que antes pareciam inquebráveis só existem porque não as enxergávamos. Quando a luz da consciência ilumina esses fios, eles perdem a força. E a partir desse momento, um novo horizonte se abre. Não mais prisioneiro dos mesmos ciclos, você descobre que pode escrever sua própria história. O presente deixa de ser um reflexo inevitável do passado
e se torna o lugar onde a transformação acontece. Essa é a chave que nos tira da condição de marionetes e nos coloca como autores da própria vida, preparados para escolher conscientemente o futuro que pode mudar o presente. Bloco 4. O duplo quântico. Entre todos os ensinamentos de Jean-Pierre Garnier Mallet, talvez um dos mais fascinantes seja o do duplo quântico. Ele descreve que não somos apenas este corpo físico e consciente que vive o agora. Existe uma outra versão de nós mesmos, em estado de onda, vivendo em diferentes tempos simultaneamente. Essa versão, que ele chamou de duplo, envia informações para orientar nossas escolhas no presente. É como se tivéssemos um guia invisível que já conhece os caminhos e tenta nos indicar, por sinais, qual direção seguir. Esse conceito pode parecer abstrato à primeira vista, mas faz sentido quando olhamos para experiências comuns da vida. Quem nunca teve um sonho que trouxe uma resposta inesperada? Quem nunca seguiu uma intuição e depois percebeu que era exatamente o que precisava fazer? Esses momentos são manifestações diretas do diálogo com o duplo. O que chamamos de pressentimento, coincidência ou inspiração, na verdade, é o nosso outro eu enviando dados de futuros possíveis. O mais impressionante é perceber que essa comunicação não é privilégio de pessoas especiais. Não se trata de dom mediúnico ou de capacidades sobrenaturais. Garnier afirmava que todos os seres humanos possuem essa estrutura. Faz parte da natureza humana viver em diálogo com o duplo. A diferença está apenas no nível de consciência. Alguns reconhecem e utilizam esse recurso, enquanto outros o ignoram e deixam que informações automáticas conduzam sua vida. Quando tomamos consciência dessa realidade, mudamos a forma como enxergamos a intuição. Ela deixa de ser algo vago e passa a ser compreendida como linguagem real. Cada sensação de desconforto sem explicação, cada encontro aparentemente fortuito, cada ideia que surge do nada, tudo isso são sinais do nosso duplo atuando. Reconhecer isso é dar um salto em direção à expansão da consciência, porque nos tornamos capazes de diferenciar o que vem do ego, com seus medos e desejos imediatos, do que vem de uma inteligência mais profunda, conectada ao tempo desdobrado. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão importante, mudar de emprego, iniciar um relacionamento, fazer um investimento. A mente racional pesa prós e contras, analisa dados, cria cenários. Mas no meio desse processo, surge uma sensação clara, quase inexplicável, dizendo: esse não é o caminho certo, ou essa é a oportunidade que você esperava. Se confiamos nessa percepção, muitas vezes evitamos grandes problemas ou encontramos soluções que jamais imaginaríamos sozinhos. Esse é o duplo em ação, nos guiando a partir de informações que já existem no futuro. No entanto, há um detalhe crucial. O duplo só consegue se comunicar com clareza quando nossa mente está tranquila. Quando estamos ansiosos, cheios de desejos e medos, a comunicação se embaralha. O ego cria ruídos que distorcem as mensagens. Por isso, Garnier insistia na importância de praticar o não querer nada. Quando soltamos as pressões, criamos um espaço vazio, um silêncio interior, onde a voz do duplo pode ser ouvida. É nesse estado de abertura que os sinais chegam de forma pura, sem distorções. Esse entendimento nos convida a uma mudança de postura diante da vida. Ao invés de viver apenas reagindo aos acontecimentos, podemos nos abrir para escutar. Ao invés de forçar resultados, podemos confiar. Essa confiança não é passividade, mas uma forma mais profunda de ação, guiada por informações que vêm de uma inteligência maior. Quando agimos assim, descobrimos que o duplo não é um mistério distante, mas um aliado presente em cada passo. Reconhecer o duplo quântico como parte de nós é um convite à humildade e à coragem.
Humildade para aceitar que não controlamos tudo com a mente racional. Coragem para confiar em sinais que não podemos explicar com lógica imediata. Essa é a ponte que nos tira da condição de marionetes do futuro automático e nos coloca como co-criadores conscientes da nossa realidade. E aqui está algo essencial. O duplo não fala através de discursos longos, mas de impressões rápidas, sentimentos sutis, lampejos que surgem em momentos de silêncio. É preciso cultivar sensibilidade para ouvir essa voz discreta, porque ela nunca grita, apenas sussurra. Muitas vezes perdemos a orientação porque estamos distraídos, ansiosos ou excessivamente presos às demandas externas. Por isso, aprender a desacelerar, meditar, respirar fundo ou simplesmente ficar em silêncio é uma forma prática de criar espaço para que o duplo se manifeste. O duplo não promete ausência de desafios, mas garante orientação. Ele não elimina os caminhos difíceis, mas mostra atalhos, oferece soluções criativas e fortalece nossa intuição para que possamos atravessar qualquer situação com mais clareza. Essa é a verdadeira função dessa outra versão de nós mesmos: alinhar o presente ao melhor futuro possível, conduzindo nossa vida de forma mais harmoniosa. Quando aprendemos a confiar nessa parceria invisível, descobrimos que não estamos sozinhos na construção da realidade, mas acompanhados por uma parte de nós que já enxerga além. Bloco 5. O sono paradoxal e a ponte entre os tempos. Entre as descobertas mais intrigantes de Jean-Pierre Garnier Mallet está o papel do sono paradoxal. Para a maioria das pessoas, dormir significa apenas descansar o corpo, desligar da rotina e recuperar energia física. Mas, segundo Garnier, o sono, especialmente sua fase paradoxal, aquela em que os olhos se movem rapidamente debaixo das pálpebras fechadas, é muito mais do que isso. É nesse estado que acontece a ponte entre os tempos, a ligação direta entre presente, passado e futuro. Durante o sono paradoxal, o corpo repousa profundamente, mas o cérebro se mantém altamente ativo. É como se estivéssemos em vigília, só que em outro nível de percepção. Nesse estado, o duplo quântico entra em ação de maneira mais clara, viajando por diferentes linhas de tempo e trazendo de volta informações indispensáveis para que possamos reorganizar nossa vida. Não se trata apenas de recompor funções biológicas, mas de recalibrar a consciência, integrando dados que vêm de outros tempos. É por isso que Garnier dizia de forma enfática: a solução de todos os problemas é ir dormir. Dormir não é perder tempo, mas se conectar ao mecanismo natural que sustenta a vida. Quando dormimos, entregamos à estrutura do tempo desdobrado a tarefa de reorganizar aquilo que o ego consciente não consegue resolver sozinho. É nesse estado que os sinais chegam com mais clareza, muitas vezes na forma de sonhos, imagens simbólicas ou sensações de leveza ao despertar. Quantas vezes você já foi dormir preocupado com um problema e acordou no dia seguinte com uma ideia nova, uma clareza inesperada ou simplesmente com a sensação de que algo se ajeitou dentro de você? Esse é o trabalho invisível do sono paradoxal. Ele atua como um elo entre suas diferentes versões no tempo, permitindo que informações sejam processadas, filtradas e devolvidas de forma útil para o presente. E é justamente por isso que negligenciar o sono é tão prejudicial. Quando não respeitamos esse ciclo natural, cortamos a comunicação com nosso duplo. A mente consciente se sobrecarrega e, sem o apoio do processamento invisível, perdemos clareza, ficamos ansiosos e nos sentimos desconectados. Mais do que cansaço físico, a falta de sono adequado nos afasta do diálogo com os futuros possíveis que poderiam estar nos guiando. O sono paradoxal, portanto, não é apenas fisiologia. É espiritualidade aplicada, é ciência do tempo desdobrado em movimento.
É o momento em que a consciência física e a consciência expandida trabalham juntas, mesmo que de forma inconsciente. O corpo repousa, mas a alma viaja, recebendo instruções e reorganizando rotas. É como se, a cada noite, tivéssemos a oportunidade de realinhar nosso presente com o melhor futuro disponível. Essa visão também ressignifica os sonhos. Em vez de descartá-los como narrativas sem sentido, podemos olhá-los como mensagens simbólicas do duplo. Nem sempre serão lógicos, mas carregam códigos que, se bem observados, revelam orientações valiosas. Acordar e anotar o que se sonhou, refletir sobre sensações trazidas do sono, pode ser uma prática poderosa para manter viva essa ponte entre os tempos. E aqui há um detalhe essencial. A qualidade do sono influencia diretamente a clareza dessa comunicação. Não se trata apenas da quantidade de horas dormidas, mas do estado emocional em que nos entregamos ao descanso. Quando vamos para a cama carregados de preocupações, ansiedades e desejos intensos, dificultamos a abertura para o diálogo com o duplo. Já quando nos permitimos relaxar, respirar profundamente e aquietar a mente, criamos espaço para que a troca de informações ocorra de maneira mais harmônica. É por isso que tantas tradições espirituais recomendam rituais antes de dormir. Orações, meditações, exercícios de respiração, leitura inspiradora. Essas práticas não são apenas simbólicas. Elas funcionam como preparações para que o sono paradoxal cumpra seu papel de ponte entre os tempos. Ao adormecermos em estado de serenidade, fortalecemos nossa capacidade de receber sinais limpos e relevantes para o presente. O mais importante é entender que não estamos sozinhos durante o sono. Existe uma parte de nós, o duplo quântico, que permanece ativa, navegando pelas linhas de tempo e nos ajudando a manter coerência entre passado, presente e futuro. Quando despertamos atentos, reconhecemos que não foi apenas descanso, foi uma verdadeira atualização da consciência. Dormir, portanto, é um ato sagrado, não apenas porque recupera a energia física, mas porque nos devolve a clareza interior. Cada noite é uma oportunidade de alinhar-se com o invisível, de receber instruções, de ser guiado de forma silenciosa. O sono paradoxal é o portal natural que a vida nos oferece para renovar não só o corpo, mas também a alma. E quanto mais valorizamos esse momento, mais nos aproximamos da expansão da consciência, reconhecendo que até nos instantes em que desligamos, seguimos em diálogo constante com o futuro que deseja se manifestar em nossa vida. Bloco 6. Não querer nada. O vazio que abre caminhos. Entre todos os princípios apresentados por Jean-Pierre Garnier Mallet, talvez o mais desafiador para a mente racional seja este: não querer nada. Numa sociedade que valoriza metas, desejos e conquistas, a ideia de que o verdadeiro acesso ao duplo quântico acontece quando paramos de desejar parece absurda. Mas é justamente nesse paradoxo que se esconde uma das chaves mais poderosas da expansão da consciência. Quando queremos algo de forma intensa, o ego entra em cena. Ele projeta expectativas, cria cenários, alimenta ansiedades. O querer nasce de uma falta, de um vazio que tentamos preencher a qualquer custo. E sem perceber, ao forçar um resultado, abrimos espaço para futuros automáticos nos manipularem. O desejo, quando nasce do medo ou da carência, nos prende em linhas de tempo limitadoras. É como se a vida respondesse não ao que realmente precisamos, mas às ilusões que insistimos em sustentar. O não querer nada não significa desistir da vida, abandonar sonhos ou cruzar os braços diante dos desafios. Significa, antes de tudo, soltar o controle. É reconhecer que há uma inteligência maior atuando em nossa existência e que muitas vezes o ego, com suas exigências e urgências,
atrapalha essa comunicação. Quando relaxamos as pressões e entregamos o espaço vazio, criamos a abertura necessária para que o duplo envie informações limpas, não distorcidas por medos, desejos ou expectativas. Imagine uma pessoa desesperada em busca de emprego. Ela acorda todos os dias tomada pela angústia. Precisa ser agora, precisa ser naquela empresa, precisa acontecer desse jeito. Quanto mais insiste, mais ansiedade acumula e menos clareza tem para perceber as oportunidades reais. Agora imagine a mesma pessoa que, ao final de um dia de tentativas, decide respirar fundo, descansar e soltar o controle. Nesse estado de calma, encontra um amigo que compartilha uma informação valiosa, ou se lembra de um contato esquecido, ou simplesmente acorda no dia seguinte com uma nova ideia. Esse é o poder do vazio. Quando paramos de querer, abrimos espaço para que o futuro nos entregue algo ainda melhor. Esse princípio aparece em muitas tradições espirituais. A meditação, por exemplo, é a prática de não querer nada, de observar o fluxo da mente sem se apegar a ele. O silêncio interior é, na verdade, o canal mais direto para ouvir a voz do duplo. Quanto mais tentamos impor a nossa vontade, mais nos afastamos da sabedoria que vem de outros tempos. Mas, quando soltamos, permitimos que as soluções cheguem de forma natural, no tempo certo, com a leveza que a vida sabe oferecer. É preciso coragem para viver esse desapego. Coragem para não se deixar levar pelo impulso de controlar tudo, para aceitar que o vazio não é ameaça, mas possibilidade. O vazio é fértil. É nele que a intuição floresce, que os sinais se tornam claros, que o futuro encontra espaço para se manifestar. Quando confiamos nesse processo, percebemos que não querer nada não é passividade, mas abertura para o melhor. E é curioso como essa sabedoria está presente de forma sutil. Em ditados populares, quem menos espera, acontece. Solta que vem. Ou mesmo aquela sensação de que, quando você finalmente desiste de forçar, algo simplesmente acontece. A mente racional luta contra essa ideia, mas a consciência sabe que existe um tempo invisível que atua quando damos espaço. A prática começa em pequenos gestos. Pode ser na hora de dormir, quando falamos com o duplo e não pedimos coisas específicas, mas simplesmente dizemos: mostre-me o futuro em que tudo já está resolvido ou algo ainda melhor. Pode ser em momentos de decisão, quando, em vez de insistir em um único resultado, nos colocamos disponíveis para o que for mais harmônico. Aos poucos, esse desapego se torna natural e a vida começa a responder com mais fluidez. No fundo, o que Garnier nos mostra é que o ego sabe apenas repetir velhos padrões, mas o duplo tem acesso a caminhos novos, inesperados e criativos. Para ouvi-lo, precisamos silenciar o barulho interno, esvaziar as exigências e permitir que a voz sutil se faça ouvir. Essa é a verdadeira entrega. Não querer nada para receber tudo. Essa entrega não é ausência de ação, é agir a partir da confiança. É deixar de lado a urgência e entrar em sintonia com a vida. Porque, no fim das contas, o que queremos de verdade não é controlar o mundo, mas viver em paz com as decisões que tomamos. E essa paz só nasce quando deixamos espaço para que o invisível atue com liberdade. Bloco 7. Sinais invisíveis. Intuição, sincronicidade e comunicação com o duplo. Você já teve a sensação de que algo estava prestes a acontecer e então aconteceu? Já pensou em alguém e minutos depois, essa pessoa apareceu, mandou uma mensagem ou te ligou? Já teve um sonho que parecia um aviso? Ou começou a ver repetidamente os mesmos números, palavras ou símbolos em situações diferentes e aparentemente desconexas? Se sim, saiba, você está sendo chamado. E isso não é coincidência.
São sinais invisíveis que falam com você de forma sutil e profundamente transformadora. Esses sinais não são mágicos nem sobrenaturais no sentido comum. São manifestações da inteligência do tempo desdobrado, como explica Jean-Pierre Garnier Mallet. Segundo ele, estamos em diálogo constante com versões futuras de nós mesmos que nos enviam informações antecipadas por meio da intuição, dos sonhos, das sincronicidades e até de sensações físicas. Essa comunicação é real, é sutil, mas precisa, é silenciosa, mas contundente. A intuição é o primeiro desses sinais. Ela é aquela voz interna que não vem da lógica nem da razão, mas que traz consigo uma certeza absoluta. Você sente no corpo, no coração, na pele. Às vezes é um impulso de agir, outras vezes é um freio. Às vezes é uma imagem mental que surge do nada, outras é apenas um sentimento de "isso não é para mim". A ciência já demonstrou que o corpo humano reage a estímulos antes que a mente consciente os registre, o que sugere que a informação já chegou de algum lugar. Garnier chama isso de comunicação entre tempos. Mas atenção, a intuição é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. Para ouvi-la, é preciso estar presente. Quando estamos ansiosos, racionais demais ou distraídos, esse canal se fecha. Por isso, expandir a consciência é também aprender a escutar o que o tempo está tentando nos dizer. Outro sinal fundamental são as sincronicidades. Carl Jung as definiu como coincidências cheias de significado. Mas Garnier nos mostra que elas não são coincidências. São pontos de intersecção entre tempos paralelos. É como se uma versão futura de você dissesse: preste atenção agora. Você ouve a mesma frase várias vezes no dia. Um livro cai da estante aberto na página exata. Um desconhecido fala algo que responde exatamente ao que você pensava. Essas sincronicidades são convites para despertar. Muitas vezes, elas vêm como confirmação de que você está no caminho certo. Outras como alertas, e às vezes simplesmente como lembretes de que você está sendo guiado, mesmo sem perceber. O universo é altamente responsivo à nossa vibração interna. E quando você eleva essa vibração, as respostas começam a se alinhar ao seu campo. O invisível se manifesta no visível. E os sinais invisíveis vão além disso. Estão no cheiro de um perfume que te faz lembrar de alguém que precisa de uma oração. Estão no sonho que traz uma imagem simbólica e que, ao ser decifrada, aponta uma direção. Estão na lágrima que brota de um insight profundo. Estão nos arrepios. Estão naquela música que toca na hora certa. Estão na chuva que começa no momento exato em que você precisava parar. Mas por que tanta gente ignora esses sinais? Porque fomos ensinados a não confiar no que não pode ser medido. Aprendemos que é perigoso sentir demais, perceber demais, acreditar demais. Fomos treinados para calar a alma e escutar só a mente. Mas o verdadeiro alinhamento acontece quando mente e alma caminham juntas, e os sinais invisíveis são a ponte entre elas. A chave está em desenvolver sensibilidade energética e presença interior. Isso não significa ser frágil ou impressionável. Pelo contrário, significa ser forte o suficiente para escutar o que o mundo silencioso quer te dizer. E também humilde o bastante para aceitar que nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser sentido. Essa escuta sensível exige prática, exige desacelerar, criar momentos de silêncio, observar, meditar, respirar. Quando você silencia o mundo externo, o mundo interno floresce. E é nele que os sinais se revelam. Uma frase pode mudar um destino. Uma intuição pode evitar um desastre. Um sonho pode curar uma dor antiga. Um sinal pode reorganizar todo o seu presente. Garnier nos lembra que o invisível fala com quem deseja ouvir, mas só se a mente não estiver cheia de certezas. O ego quer provas. O duplo oferece percepções. E essa é a beleza da vida desdobrada.
Ela se revela aos poucos, em fragmentos, em códigos, em pistas, como um jogo sagrado entre você e sua versão mais sábia no futuro. A cada vez que você honra um sinal, ele se torna mais claro. A cada vez que você ignora, ele desaparece até o próximo chamado. A espiritualidade prática nos convida a agir com base nesses sinais. E agir com base neles é confiar em si, no tempo e na inteligência invisível que te conecta com algo maior. O universo está sempre conversando com você. A pergunta é: você está disposto a escutar? Bloco 8. A prática noturna de conexão com o seu duplo quântico. Chegamos ao ponto onde teoria e prática se encontram. Tudo o que exploramos até aqui, intuição, abertura temporal, múltiplos futuros, comunicação com o invisível, pode parecer distante da vida cotidiana até que você experimenta conscientemente esse contato. E é aqui que Jean-Pierre Garnier Mallet nos entrega uma chave preciosa, a prática noturna de reconexão com o nosso duplo quântico. Segundo Garnier, a comunicação mais profunda com sua versão futura acontece durante o sono paradoxal. Aquele momento em que o corpo descansa, mas o cérebro está altamente ativo, reorganizando percepções, emoções e dados vindos de diferentes tempos. Nesse estado, você não apenas sonha, você se alinha. A proposta é simples, mas poderosa. Não exige rituais complicados nem crenças específicas. Tudo o que você precisa é de calma interior, intenção clara e confiança no processo invisível que atua enquanto você dorme. A prática começa antes mesmo de fechar os olhos. E tudo começa com uma escolha. Você deseja viver um futuro repetido, condicionado, automático? Ou deseja alinhar-se ao melhor futuro possível para você? A primeira etapa é preparar o ambiente. Desacelere. Respire. Desligue estímulos externos. Evite adormecer com conteúdos negativos ou com a mente sobrecarregada. Crie uma atmosfera de serenidade, mesmo que por alguns minutos. Essa serenidade é o solo fértil para o contato. Depois, leve sua atenção para dentro, sinta seu corpo, perceba suas emoções e mentalmente converse com o seu duplo, não como quem exige, mas como quem confia. Você pode dizer algo como: meu duplo, eu libero agora os desejos ansiosos do ego, que o melhor futuro possível me seja revelado, que a solução mais harmônica se manifeste para todos os envolvidos. Essa frase é apenas uma sugestão. O mais importante é a intenção pura, desapegada, entregue. Nada de comandos, nada de imposições. Apenas uma abertura amorosa ao desconhecido. Em seguida, beba um pouco de água. Sim, água. Garnier ensina que a água é um excelente condutor vibracional. Ela atua como uma âncora entre o plano físico e o plano sutil, entre você e seu duplo. Beber essa água com presença logo após o pedido é como selar um pacto silencioso com o tempo. E então, basta dormir. Não é necessário repetir esse processo diversas vezes. A qualidade da intenção é mais importante que a quantidade de repetições. Se feito com sinceridade, o alinhamento acontece e os sinais começam a surgir. Você pode acordar com um insight claro, uma ideia nova, uma sensação de leveza ou até com sonhos que trazem pistas valiosas. Fique atento, confie, mas atenção, não espere um milagre imediato. O tempo invisível não funciona sob as exigências do ego. Ele atua em sincronia com sua vibração, com seu nível de consciência e com o que é mais benéfico a todos. Por isso, a prática exige não apenas intenção, mas também confiança no invisível. E essa confiança é, na verdade, um ato de amor. Amor por você, pela sua jornada, pelo seu futuro, porque confiar no duplo é entregar o controle e acolher a sabedoria que vem de outras dimensões do tempo. É deixar que uma parte sua, que já atravessou o caminho, te guie com suavidade.
Esse exercício é uma das formas mais diretas e acessíveis de se praticar a espiritualidade aplicada ao cotidiano. Você não precisa ser místico, não precisa entender de física quântica, não precisa mudar radicalmente sua rotina. Apenas precisa dormir, mas dormir com consciência. E se você sente resistência, se sua mente duvida, está tudo bem. A dúvida também é parte do processo. O que não pode acontecer é você ignorar o chamado. Porque uma vez que você reconhece que há mais possibilidades do que as visíveis, sua alma começa a expandir. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos e passa a ser co-criador do seu presente e do seu futuro. Essa prática é um convite a experimentar, não a acreditar. A viver, não apenas entender. A sentir, não apenas racionalizar. Jean-Pierre Garnier. Malé não propõe um dogma, mas uma experiência. E ela está ao alcance de todos que desejam realmente expandir a consciência e acessar a sabedoria do tempo desdobrado. Então, hoje, antes de dormir, silencie o mundo. Fale com seu duplo, beba sua água, solte o controle e permita que o invisível comece a trabalhar a seu favor. Pode ser que, ao amanhecer, você desperte não apenas de um sono, mas para uma nova realidade. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. Eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!